Olá, hoje vamos falar sobre I2C, Inter-Integrated Circuit. Antes eu gostaria de falar sobre a organização da apresentação. Quero lembrar uma coisa fundamental, ela contém bastante escritos. O objetivo é que seja uma apostila que possa posteriormente ser lida. Você pode entrar no meu site em vargasp.com, na seção de download, e ali você pode pegar a apostila. Vamos em frente. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a história do I2C. O I2C foi uma tecnologia desenvolvida pela Philips da Holanda com o objetivo de, vamos dizer assim, facilitar a utilização de conexão entre dispositivos, por isso Inter-Integrated Circuit. E a ideia era diminuir a quantidade de trilhas dentro de placas. A ideia foi muito boa. Ela vem sofrendo algumas atualizações para aumentar a velocidade e também para aumentar a quantidade de componentes conectáveis. O objetivo, fornecer conexão. A proposta realmente é atuar na placa de circuito impresso, mas a ideia expandiu-se. Hoje estão se fazendo conexões usando o I2C como meio de comunicação. O I2C ele usa uma comunicação serial. Ele é um two-wire e ele é composto basicamente de dois conectores, dois pinos fundamentais que os microcontroladores da atualidade, tais como os Arduinos, AVR, família ARM e todas as outras já trazem isso daí. Nós usamos o SDA e o SCL. Qual é a diferença? No fio SDA é por onde circulam os bits de informação de dados e no SCL é o sincronismo. Então isso aqui é uma comunicação serial síncrona. Características fundamentais. A transferência dos dados ela é bidirecional. Isso significa que eu posso mandar dados tanto de um lado quanto do outro. E com o detalhe, é half duplex. Significa que por ter um único fio, eu posso mandar, receber, não posso fazer simultaneidade. Isso trata a comunicação síncrona? Não. A comunicação síncrona, que é uma característica do I2C, é porque o sinal de sincronismo é que permite que os dados cheguem ao destinatário. O clock vai ser controlado. Quando o dado altera, o dado que eu me refiro é linha data, porque o fio vai mudar de 0 para 1 ou de 1 para 0, conforme veremos com mais detalhes posteriormente. Ele, no protocolo, trabalha originalmente na versão 1.0 com 7 bits. Com 7 bits é possível endereçar até 127 dispositivos. Vamos fazer uma análise. Na realidade, 127, na verdade, são, tudo bem, 7 bits, mas com 7 bits dá para fazer 128 dispositivos. O problema é que o master da tecnologia Master Slave não tem endereçamento. Então deixaram o 0 em aberto. Só uma ressalva. A versão mais recente dele trabalha com 10 bits e, portanto, pode endereçar até 1023 estações, dispositivos ou periféricos. O baud rate, pelo menos na versão original, é baixo, de 100 a 400 kbps. Quando ele trabalha em alta velocidade, ao high speed, o I2C versão 2.0, ele permite até 3.4 megabit por segundo. O segredo é ser em duas linhas, por isso two-wire. Comunicação que são SDA e SCL, dois fios. Falar um pouco sobre os componentes da rede. Quero que você observe a diversidade de componentes. Primeiro, a impressão que se dá é que se você fosse pensar numa rede,
você teria que pensar em alta complexidade, em alta velocidade de fio. Não. A metodologia modifica muito isso daí. O processo diz assim: para que eu possa pôr um dispositivo na rede, e preste atenção, componente do dispositivo se refere a algo que pode inclusive ser grande. Eu quero que você veja aqui com atenção, nesses modelos, eu tenho um microcontrolador, aqui eu tenho outro microcontrolador, aqui eu tenho um conversor, aqui eu tenho uma memória EEPROM, aqui eu tenho um driver de LCD e um gate array. Agora vem cá. O que significa exatamente isso? A quantidade de coisas que se pode pendurar dá muita liberdade de processamento. Vou fazer uma consideração. Microcontrolador A está controlando uma esteira. Microcontrolador B está controlando um forno. De modo que você tem dispositivos inteligentes que estarão trabalhando independentemente ou conjugadamente, conforme se desenvolver a tecnologia do master. Ali estão os dois sinais importantes, o SDA e o SCL. Como funciona? Bom, é síncrona. Então, a comunicação trabalha entre um dado no clock line e um sinal, o clock não, o sinal de dados será mandado pelo pino SDA, enquanto que o SCL será o clock serial. Ele é que dá o sincronismo entre a transmissão e a recepção. Isso aí de qualquer maneira. A ideia é a seguinte: quando você pega uma tecnologia como TCP/IP, como Ethernet e outras coisas mais, pode ser inclusive redes clássicas, cabeamento, o problema não é este. Numa rede existe uma disputa pela via de dados. No caso da tecnologia I2C, eles determinaram que para evitar esse tipo de conflito, para usar o fio serial, a ideia é ter um mestre e um escravo, um master e um slave. De um modo geral, aqui eu tenho uma ilustração parecida só para que você veja mais detalhes. Veja, nada impede que este microcontrolador master possa exercer outras funções, mas o plano é mais sofisticado. Por dois fios eles se comunicam entre si. E ele ainda sobra comunicação, por exemplo, USART, para falar com o computador, o que me permitiria algumas vantagens, como, por exemplo, uma IHM gráfica de alta resolução. Tudo bem? Beleza, vamos em frente então. Aqui você pode observar a presença de dois resistores. Está do SDA para o VCC e do SCL para o VCC. Acontece que esses ports de I/O, via de regra, eles são open drain. Significa para estabelecer um determinado nível, tem que ter um nível de tensão pré-fixado por um pull-up. Como se resolve isso? Bom, basicamente, pelo menos do que eu sei, alguns microcontroladores, não necessariamente o microcontrolador, mas a plataforma. Vamos aproveitar para separar aqui. Dá uma olhadinha aqui embaixo no Uno. Esse elemento aqui é um circuito integrado que é o núcleo do Arduino. Aqui no caso do Uno R3, é um AVR Atmega 328PU. E note, como você tem uma plataforma, algumas vezes as plataformas trazem esses resistores já devidamente colocáveis para que você possa utilizar a tecnologia I2C. Então, às vezes, não é necessário colocar o resistor de pull-up. Como foi falado, master e slave. O master é o único que tem direito de utilização do barramento da forma correta. Vamos comparar assim. O master solicita para o display slave a passagem de uma informação. Eu solicito para ele notificar alguma coisa para um operador. Então, o master, utilizando o barramento, envia o dado para o slave, que seria, no caso, o display de LCD, e a mensagem sai aqui. Esta mensagem vai chegar em todos os dispositivos conectados, mas o endereçamento faz com que apenas este
saiba que o problema é com ele. Então, nós teremos aí, no caso, na versão V1.0, vamos ter 127, até 127 dispositivos, cada um deles tem o seu próprio endereçamento. O master é o único que usa o barramento. Eu posso solicitar a posição da esteira para este elemento daqui, aí ele responde enviando para o master, porque foi solicitado, ele manda para o master uma mensagem. Portanto, o slave só acessa o barramento quando ele for solicitado pelo master. Tem mais detalhes, vamos lá. Bom, primeiro que o master, tenta imaginar a situação, master é master mesmo, porque o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que olhar cada processo separadamente e decidir o que fazer. Então, cabe ao master dizer quem pode mandar dado e a troco do quê? Por exemplo, imagine que um slave está utilizando um controle de nível de um silo. Então, o master, em algum momento, pede a altura do silo, em que nível estão os grãos. O escravo manda para ele a posição, ele põe isso num dispositivo de HM gráfico, e aí o que acontece? O próprio sistema tem que decidir. O que vamos fazer? Aumentar a velocidade? Parar? Esvaziar o silo? Então, aí, instantaneamente, eu mando uma resposta para o slave, mandando ele modificar a velocidade de saída dos grãos. Essa é uma maneira de você imaginar que o grau de gerenciamento do master é muito alto, porque cada um cuida da sua parte, mas quem determina o funcionamento global é o master. Então, quero repetir que cada slave tem uma atuação independente. Ele não fica parado esperando o master. Ele tem uma função específica no sistema, como já falei. Estou controlando um forno, estou controlando uma autoclave e outros componentes que possam, porventura, existir num sistema de grande porte. Do ponto de vista externo, as coisas são mais simples. Mas quando você olha a plataforma Arduino Nano, que é a nossa ferramenta de trabalho, eu quero que você observe o seguinte, me mostra olhando para lá, aonde que está o SDA e o SCL. E aí você diz, uau, tem razão, eu não os vejo. Então vamos lá. Nós temos o SDA no A4 e nós temos o SCL no A5. Perdão. Acontece que a partir daí você vai ter que pensar da seguinte forma. Sabendo quem são estes pinos, você não vai poder usar nem o A4 e nem o A5 para as demais funções que normalmente são funcionais para ele, como, por exemplo, porta de I/O. Tá ok? Repetindo mais uma vez. O SDA é por onde os bits de dados circulam, enquanto que o SCL, que é o Serial Clock, ele vai fazer o sincronismo do sinal. Isso vai ser visto mais adiante, quando estivermos estudando o protocolo. Isto é o protocolo clássico dele. Isto aqui é um pacote, que nós chamamos de frame. Este pacote é composto de um start bit, de um stop bit, é composto de um address de 7 a 10 bits, isso aí depende da versão, e ali nós temos um bit de read e write. Através desse bit que eu digo, estou mandando escrever ou estou mandando ler. Eu preciso configurar isso também. O acknowledge é um conjunto de combinação com o hardware. Vamos avaliar. Então, os endereços de 0 a 127 clássicos da versão 1.0. E aqui nós podemos dar uma primeira observada no nível de sinais elétricos. Eu quero que você note aqui, por exemplo, tá ok? Que quando você tem o SDA sofrendo uma borda de descida ou de subida, algo altera. Como o repouso de bit é nível alto, daqui a pouco eu escrevo aí, significa que tudo estará em repouso se estiver em nível alto. Quando o SCL passa para nível 1 e o SDA
sofre uma borda de descida, este conjunto dos dois significa condição de start. Por outro lado, quando o SCL estiver em 1 e houver uma transição de borda de subida no SDA, aqui a gente tem o sinal de stop, ou seja, fim de transmissão. Então aqui está o start e aqui está o stop. Lá em cima, o que nós temos é a sinalização efetuada pelo hardware. Veja que interessante. É preciso um tempo de sinalização e o bit de dado. Um tempo de intermediário para sincronização e um bit de dado. Sincronia, bit de dado. Sincronia, bit de dado. Até chegar na condição de stop. Um detalhe. Stop e start exigem que o SDA e o SCL estejam em nível alto. Porém, não se esqueça, o SDA tem que produzir borda de descida para combinar com o SCL e produzir start, e o SDA tem que fazer borda de subida combinando com o nível alto do SCL para produzir o stop. Fim de transmissão. Condição de repouso, nível alto. Vamos analisar agora aqui a carta de tempo. Isso aqui é o seguinte, trata-se da sinalização que é produzida para todo o conjunto funcionar. Então vamos lá. Os bytes que serão transmitidos, em primeiro lugar, eles têm que começar com o MSB, é o bit mais significativo. Se você olhasse um byte qualquer de frente, à sua direita você teria o bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, caminhando em direção à esquerda. Portanto, o bit mais à esquerda é o mais alto poder, porque ele corresponde a 2 elevado à sétima, que é 128. Então, ele é o bit que vai primeiro. Então, você transmite ela do maior para o menor. O dado que vai ser transferido vai iniciar com o start. Então, vamos considerar aqui em cima. Nível alto no SDA. Nível alto no SCL. Tudo parado. De repente, o SDA faz uma borda de descida. Isso causa o início de uma transmissão. O que significa isso? Que do outro lado, esta sinalização foi entendida como chegada de informação. Está havendo um start. Então, esta é a condição, borda de descida e nível alto. O SDA vai colocar o primeiro dado, veja, depois que eu disparei, agora aqui nessa faixa azul, eu vou colocar o primeiro dado. Primeiro dado. Então, vamos lá. É aqui que eu ponho o primeiro dado. Aliás, de um modo geral, a faixa azul é onde vai cada bit, mas aquele primeiro da sua esquerda, aquele lá é o primeiro bit que está sendo transmitido, então ele está sendo equilibrado. Quando ele faz isto, este sinal do SCL tem que ir para baixo, mas espera aí, calma. Sabe por quê? Porque quando ele está para baixo, o dado está estabilizando no barramento. É interessante, né? Aí o que vai acontecer? O dado é recebido, né? Só que assim, ele está instável ainda. Aí, quando o SCL passa para alto, o bit está considerado estável. Aqui neste verde, aqui no bit 1, é onde você vai estar apto a ler. O que você ler aqui, seja 0 ou seja 1, é válido. Depois ele vai novamente cair para 0 e o novo bit será colocado. Ele estabiliza. Novamente, quando o clock sobe para 1, o bit está disponível para leitura. Então, se você pensasse assim, o azul é um intervalamento de tempo no qual eu lanço o bit a ser reconhecido. Essa é a função dele. Finalmente, isso aí se repete até que lá no final... Tudo bem? Um bit de parar é sinalizado. Como que acontece isto? O clock para, mas este sinal está em baixa.
Quando ele passa para nível alto, é o momento de dizer acabou a transmissão. E a partir dali, tanto o SCL quanto o SDA ficarão em nível alto. O que nós temos aqui é um circuito para o teste. O que nós temos aqui nesse circuito de teste? Nós temos um circuito onde nós podemos observar aqui. Nós temos aqui um master, aqui nós temos um slave 1, aqui nós temos um slave 2. Interessante. O display de LCD tem uma característica que vale a pena ser relembrada. É que ele não vem no formato I2C, mas ele tem um circuito integrado que permite que ele se comunique I2C com o slave 2, que é o LCD. Às vezes você consegue simplesmente comprar isso aqui já com a conexão I2C de fábrica. A diferença de preços é muito pequena. Aqui você vai poder ver o SDA, que são os dados, e ali você vê o SCL em vermelho, que é o clock, e lá em cima você pode ver que nós temos o pull-up. Este forma o nosso conjunto. Agora vamos falar um pouco sobre a codificação que será gravada nos dois microcontroladores Nano. Então aqui nós temos o código básico do master. Vamos a ele. O que você pode ver deste código sempre segue um padrão de colocar um comentário, porque é muito importante. A riqueza de comentários serve como documentação. Ele não cria códigos, mas organiza a sua apresentação. Você pode ver que tem bastante comentários localizados aqui ao longo da apresentação. Eu tenho um ponto de vista de programação estruturada que não se deve declarar variáveis no meio do código, porque não é todo mundo que está acostumado a trabalhar assim. Quando eu quero saber algumas variáveis, eu tenho que consultar em algum lugar. Aqui, colocando nesta parte, é muito mais fácil você fazer isso. O que isso aqui tem de interessante? Em primeiro lugar, você precisa da biblioteca I2C, que é o wire.h. Geralmente, ela vem junto com a IDE do Arduino. Se não tiver, é necessário procurar e incluir. Ela é I2C, mas ela não é a única. Nós também precisamos desta daqui. Por quê? Porque esta daqui diz respeito ao cristal de I2C. Você tem o LCD em I2C, porque o LCD clássico não é. Então, a biblioteca que se usa normalmente não é para I2C. Você precisa de uma biblioteca exclusiva. É esta daqui, Liquid Crystal Underline I2C.h. Outra coisa interessante, nós vamos definir aqui. O detalhe, como se trata de um processo pedagógico, eu tenho liberdade para definir o código do slave da forma define ou criando uma variável. Basicamente vai ser a mesma coisa. Aqui está sendo definido, na verdade ele funciona como uma constante. Eu poderia fazer const char slave1 igual a 9. Funcionaria da mesma forma que o define. Aqui estou definindo que slave1 é 9. Isso é importante. Quando a gente faz isso, a gente está dando um endereço. Então vamos lá, o slave para mim, na verdade, estou pensando no display de cristal líquido. Tá ok? É para ele que eu estou definindo o endereço 9. Muito bom. Aí o que acontece? Aqui nós temos no código o tamanho do pacote que vai ser definido. Como assim? Como você mesmo pode observar, start, stop e entre eles todos os bits de transmissão com o endereço do destinatário. O detalhe é que os bits de dado pode tecnicamente ter o tamanho que você quiser. O bom senso indica que quanto mais compacto você faz isto, menos probabilidade de perda você tem no cabeamento. Mas vamos em frente. Aqui estou definindo 5 bytes no tamanho de resposta, em uma variável que eu chamei de answer byte.
answer size. Vamos lá, tem mais. Aqui é o comando que abre comunicação. É este comando que vai causar a baixada do nível do SDA para dar início à transmissão. No loop, o que tem de interessante aqui é o seguinte: o que ele pretende fazer no passo a passo dele? Primeiro, nós vamos iniciar uma transmissão para o slave 1, porque quando você pretende transmitir, dizer que vão ser 5 e que o endereço do escravo que você pretende colocar é 9, sem problema. Inclusive, daqui a pouco eu vou colocar uma conexão, quer ver? É isto daqui, ó. Este é o que causa a baixada do nível. Tá vendo? Posso até ter me equivocado. O wire begin dá abertura, eleva os dois para 1. Esse wire write 0 faz com que ocorra uma queda no nível do barramento. Este é o start bit efetivo. E tem o detalhe. Quero que você note que a resposta, né, aqui que se trata. Primeiro estou carregando com 0. Depois estou escrevendo para ele, olha, wire request from, ou seja, estou solicitando uma resposta de 5 bytes, pedindo isso para o escravo slave 1. Slave 1, quero lembrar que é 9. Além disso, este comando aqui, ó, response mais igual a B. É a mesma coisa que response igual a response mais B, ponto e vírgula. Isso aqui é uma maneira de você acumular em response letra por letra, das 5 que você pretende transmitir. E aqui nessa construção foi usado um negócio mais legal, porque como tem answer size 5, eu posso mandar 5 caracteres, mas eu posso trabalhar também com tamanho de mensagem variada. Eu também posso. É só eu especificar, leia um string até o tamanho do string, porque uma das características do string é mostrar o tamanho dele. Se eu tenho 10 caracteres, existe um indicador que mostra que o tamanho do string são 10 caracteres. Até vou dar uma examinada nisso mais profundamente. E no slave, como que as coisas se processam? O slave é mais simples, porque a função dele é só receber. Quero que você note que ele apenas fica preso num delay. Só isso que ele faz, mais nada. Até talvez nem precisasse do delay. Mas vamos em frente. Aqui quais são as características importantes? Nós temos o endereço do slave. Aqui essa programação é no slave. Então ele tem que receber o endereço dele. Muito bom. O que mais? Então, nós temos aqui o início da comunicação. Detalhe, estes dois comandos são muito interessantes. O wire on request e o wire on receive são dois eventos. É diferente isso aqui. Já vamos explicar. Você está avisando aqui, você está habilitando requisição a trabalhar quando houver uma requisição de evento e quando houver uma requisição de receive. Mas você pode observar que não tem nada aqui, e não tem mesmo, porque é preciso construir esses dois elementos aqui depois, dentro do slave. Após os códigos, nós temos que construir os comandos do que fazer na requisição de um evento ou na recepção de um evento. Vou trabalhar a 9600, é apenas uma demonstração. Vamos em frente. O interessante é o seguinte, quando ele entra aqui no loop, ele para. Tecnicamente falando, ele nunca mais deveria sair daqui. Mas esses dois eventos provocam uma interrupção externa e muda totalmente o tratamento. Aqui você pode ver o tratamento, é dentro do slave ainda. O tratamento que eu escolhi para o request é o seguinte, eu defini um byte de resposta, com o tamanho da resposta, que é 5, tamanho clássico. Poderia pôr qualquer tamanho, mas eu fiz 5. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou carregar
cada letra no formato byte, tá ok? Para caractere. Isso aqui está compondo uma resposta com 5 letras. Um detalhe interessante é que no slide anterior eu tinha criado a mensagem. A mensagem para answer é hello. Eu estou carregando letra por letra. Então a gente prepara. Aqui a gente vai fazer a resposta. Tá vendo o size off? Quer dizer que se eu quisesse trabalhar com menos do que o tamanho, menos do que 5, eu poderia também. É que no caso em particular foi feito um negócio bem sistemático para demonstração. E aqui o que eu tenho? Eu vou colocar de 1 até o tamanho da mensagem e vou enviar para a serial. Aqui eu deixei só como comentário porque não é do meu interesse neste momento misturar a comunicação. Porque veja só, cada microcontrolador você tem 2 slaves, um é um LCD, o outro é um nano. E aquele nano do lado de lá, que é slave, pode se comunicar via USART com outro computador. Por isso que eu falei da complexidade, não é um negócio simples. Então, o vetor de caracteres, aqui ele está sendo construído, aqui estou mandando a resposta, olha, wire, write, response, que é um vetor de 5 caras. Normalmente se manda até o tamanho dele, mas o ideal é trabalhar com pacote fechado. Mas imagine que você vai mandar uma sequência de dados e a última não tem 5, tem 2. Como é que eu faço? Manda ele ler 5? E como é que ele vai entender isso do lado de lá? O receive é relativamente simples, então eu deixei aqui o pedacinho dele. Na verdade é o seguinte, quando você está enviando alguma coisa, ele vai verificar com este comando se tem um dado disponível. Então, enquanto tiver dados no buffer, ele vai continuar recebendo e vai construindo byte por byte. Ele lê, coloca numa variável x e envia uma mensagem para o computador local avisando: recebi um evento. Aqui algumas das referências bibliográficas que foram usadas na construção desta apresentação, e eu ainda me reservo um pequeno comentário que eu gostaria de deixar, que é para falar o seguinte. Primeiro que a I2C tem sido utilizado como rede externa, ou seja, entre duas placas fica uma distância muito grande e existem algumas limitações de distância para a comunicação serial funcionar. Então o I2C foi programado originalmente para trabalhar in loco, na placa, entre os componentes soldados naquela placa. Quando você sai da placa para fora, as coisas podem sair um pouco de controle. O cuidado se torna muito maior por conta das perdas, porque você tende a trabalhar com mensagens mais compridas e que tenta transmiti-las através de um cabo físico. Não é uma recomendação muito boa. Dá para fazer, estão fazendo, mas requer muito cuidado com o que você está fazendo. Não confundir isso com rede RS-485, RS-232C, ou então redes industriais, Modbus, NetBus, Profinet e outras que existem no mercado. Tem que ser feito com muita cautela. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê.